E agora eu passo a palavra para o nosso querido Gilberto Gil. O microfone. Parabéns a vocês todos por estarem aqui, se reunirem, confiarem na possibilidade de que cidadãs venham aqui de vários campos da atividade humana, do campo político, do campo científico, do campo artístico, enfim, para conversar com vocês, para ouvir de vocês as queixas, para ouvir de vocês a manifestação de entusiasmo com relação a esse engajamento necessário que todos temos que ter permanentemente com a melhoria da nossa vida, com a melhoria da nossa condição de vida social. Eu, basicamente, fui convidado para vir aqui na condição de artista mesmo, para cantar. Me pediram que eu cantasse uma música e que eu me sentasse aqui, enfim, para ouvir de vocês e de todos os manifestantes aqui as palavras. Propriamente não esperava vir aqui falar. A minha fala é uma fala que se manifesta basicamente através da minha atividade artística, da minha militância, do meu compromisso com as possíveis contribuições que alguém como eu possa dar para isso, para a vida de vocês. Tive uma contribuição no campo político muito passageira. Enfim, costumo dizer que o período que eu passei, tanto na Secretaria de Cultura da cidade de Salvador, quanto o período que passei no Ministério da Cultura do governo brasileiro, foram períodos em que a minha contribuição quis ser, e na medida do possível foi, uma contribuição maior com a gestão da questão pública, com o compromisso de desenhar e implementar, conceber e dirigir ao público políticas públicas, refletir sobre a necessidade delas, entender quais as condições intragoverno, as condições internas no governo e quais as ferramentas possíveis de serem captadas no mundo da sociedade para a implementação, para essa concepção e implementação dessas políticas públicas. Foi muito mais esse o sentido da minha contribuição do que propriamente um sentido da contribuição à política tal como ela é conhecida, política da política. Por que digo isso? Porque se fosse para fazer uma contribuição ao campo da política, eu possivelmente não teria assumido as responsabilidades que assumi, tanto na Secretaria de Cultura da Bahia, quanto no Ministério de Cultura do Brasil, porque não me sinto capacitado, não me sinto apto, não tenho talento para o exercício da política. Especialmente porque temos a política como ela é conhecida por nós, vem se tornando, não sei se, possivelmente pelo que conheço da história, tem sido sempre assim, mas se não tem sido sempre assim, pelo menos a partir de algum tempo para cá, a política passou a ser um sistema subsidiário, enfim, dos grandes jogos de interesses em outros campos, especialmente nos campos da vida material, dos interesses na produção e na distribuição de bens nesse mundo inteiro. A política passou a ser um sistema subsidiário dos jogos de poder,
ela mesma, enfim, por tudo que vocês têm sido possibilitados de ver, ela mesma enfraquecida em seu cerne, ela mesma usurpada, em uma certa medida, por, enfim, representações que vêm desses campos de interesses exíguos, de interesses restritos, o sentido da visão ampla, do interesse público maior, relativo a todas as questões que envolvem a vida da sociedade. Isso tem sido diminuído, não é à toa que a senadora mencionou aqui os 3 Bs, a bala, tem até mais, tem a bola, né, no meio disso, tem o boi, a bala, a bola, a Bíblia, enfim, a política tem se reduzido cada vez mais a esses interesses confinados a certos setores, a certos âmbitos, enfim, a capacidade da política pensar numa aventura maior, que inclua a visão de 360 graus da vida de toda a sociedade, todo o tempo. Isso é uma questão cada vez mais complicada, mais difícil. Nós agora vemos o exemplo, aqui no Brasil, de uma aventura, um delírio político tentando legitimar uma aventura jurídica com o pedido de impeachment da presidente do Brasil. Claramente, uma coisa que está ficando cada vez mais clara, e eu espero que fique suficientemente clara para a sociedade brasileira, no sentido que a sociedade brasileira tenha a capacidade de se manifestar definitivamente contra essa tentativa de impedimento da presidente. Então, por essas considerações, pequenas considerações, breves considerações sobre a política, é que eu digo e defendo a minha posição de que não tenho apetite político para vivenciar a vida política da maneira que a política se estabeleceu no mundo nesses últimos quadrantes. A exposição que o Larry Lessig, meu querido amigo Larry Lessig, fez aqui a respeito desse sistema, enfim, de subordinação da política aos interesses econômicos, interesses produtivos, industriais, comerciais e etc., deixa muito claro que não é só aqui no Brasil que nós vivemos problemas desse tipo. O crescimento daqueles que defendem a supremacia dos complexos industriais, militares e coisas do gênero no mundo inteiro é uma coisa flagrante. Nós temos aí, os senhores da guerra estão cada vez mais defendendo que a atuação política se faça na defesa dos interesses dos seus sistemas produtivos, as armas, a guerra, o fomento à luta entre civilizações, entre modos diferentes, entre credos religiosos e etc. Tudo isso, então, eu não sou uma pessoa, sou um pequeno cidadão que não tenho talento para essa luta, esse tipo de luta. Os que precisam, os que devem fazer a luta política, precisam estar qualificados para ela. Precisam ter capacidade de escolha das melhores armas, dos melhores argumentos, dos melhores processos para defender as suas escolhas no campo político. Eu já de muito tempo, já estou com 73 anos de idade, pelo menos há 50 e poucos fiz outras escolhas. Fiz a escolha pela música, pela poesia, enfim, pela participação no campo poético, enfim,
pelo diálogo entre todas as ideias, entre todos os credos, entre todos os modos de pensar. E aos 73 anos de idade, acredito que devo permanecer nesse caminho. Não. As escolhas políticas que todo cidadão é obrigado a fazer, elas devem ser feitas no que tange o aspecto da cidadania, exatamente nos casos extremos em que essa cidadania seja fortemente ameaçada. As escolhas políticas de cada um de nós têm que ser feitas a partir disso, da nossa preservação, da preservação da nossa condição cidadã. E acho mais ainda, e me refiro nesse sentido ao que está acontecendo hoje no Brasil. O campo específico que a sociedade humana acabou, através dos seus dolorosos processos de desenvolvimento, podendo escolher para a luta política, é a vida político-partidária, são os sistemas, é a democracia, no nosso caso, são os sistemas eleitorais, é através disso, através do voto, através da manifestação espontânea da nossa vontade, livre e aberta da nossa vontade em relação ao que queremos ter como representantes políticos. Esse é o campo legítimo, enfim. Portanto, hoje no Brasil, mais uma vez, é preciso lembrar isso. A luta, os responsáveis pela vida política brasileira precisam ter consciência dessa responsabilidade e dialogar conosco, com os cidadãos, em nome disso, em nome dessa preservação do direito brasileiro. Os jogos políticos são todos legítimos, mas todos eles têm que ser regidos pela jurisprudência profunda, intensa, refletida. É nesse sentido que eu acho que agora nós temos uma exigência, nós cidadãos temos que exigir do sistema político brasileiro responsabilidade e daqueles que zelam pelo sistema jurídico brasileiro ponderação, equilíbrio, respeito à jurisprudência.